que era uma loucura ir para o governo naquelas circunstâncias. Não, o Itamar já tinha demitido em 7 meses 3 ministros da Fazenda, né? E nessa reunião, sim, eu vi o ministro Fernando Henrique 3 vezes pedir demissão. Quando o real entrou em vigor, teve um jantar de celebração, não teve nada, porque está todo mundo preocupado, entende? Ninguém celebrou nada. Os primeiros 6 meses do plano foram complicados, né? Porque a inflação não baixou do jeito que a gente esperava, né? Eu fiquei achando que aquilo dependia de mim, né? Me envaideci muito, né? O fim de semana para nós foi um horror, porque estava tudo indo bem, estava tudo indo muito bem. Que em 2002 teve a crise do medo do Lula, né? O que o Lula vai fazer quando entrar, né? Os economistas, né, tinham muito medo de fazer a mágica. A mágica era a transformação da ORV no real, né? Porque nossa experiência no cruzado é que quando a gente fazia a mágica, a gente perdia controle da situação, né? No cruzado, uma vez que a gente fez o congelamento, nunca mais os economistas palpitaram, né, no curso dos acontecimentos, né? E aí nós fizemos o plano cruzado, que foi a ideia do choque heterodoxo com o congelamento. Foi muito mal feito o plano cruzado, porque em vez de fazer um congelamento temporário, fizeram um tabelamento, supostamente para sempre, e introduziram um gatilho salarial, foi de uma burrice estonteante, e não funcionou. Quer dizer, é claro que não podia funcionar. Criação de uma nova moeda, o cruzado. Extinção do cruzeiro, com paridade inicial de um cruzado por 1.000 cruzeiros. Conversão automática em cruzados de notas, moedas e depósitos à vista no sistema bancário. Extinção da correção monetária generalizada. Escala móvel de salários. Congelamento total de preços, tarifas e serviços. Outras vezes os políticos não têm a mesma sensibilidade que nós, técnicos, para distinguir uma ideia péssima de outra boa, né? Então, era difícil ali convencer não apenas o presidente Itamar, mas líderes do PSDB que o congelamento era uma péssima ideia, tá? Opinião na época, né, é que era uma loucura ir para o governo naquelas circunstâncias. Não, o Itamar já tinha demitido em 7 meses 3 ministros da Fazenda, né? E só tinha 2 anos de governo, né? Foi uma crise que aconteceu num fim de semana de maio, acredito, de 93, e o Fernando Henrique, na época, era ministro das Relações Exteriores. E ele estava, por acaso, em Nova York, né, em Washington, naquela época, em Washington. E eu, já, obviamente, lendo o jornal, que a gente via aquelas coisas que o Fernando Henrique vai sair. O Fernando Henrique conseguiu foi convidado e disse, mas eu tenho que consultar o partido. E aí ele me liga e fala, o partido aceitou, liberou, vou aceitar. Estou falando com você com Baixa para perguntar se vocês topam. E eu queria que você fosse secretário de Política Econômica. O time que foi para Brasília foi eu, como secretário de Política Econômica, Gustavo como secretário adjunto de Política Econômica, trabalhando comigo diretamente, e o Baixa como um assessor especial do ministro da Fazenda. Recebo nesse momento, das mãos do ministro Eliseu Rezende, a responsabilidade de levar adiante um projeto de país, porque disso se trata, que já tem o seu rumo perfilhado no horizonte. Quando o FHC se tornou ministro da Fazenda, conversamos brevemente. Eu falei que se o objetivo fosse fazer um plano de estabilização, eu me juntaria ao time, mas que eu não queria ser assessor. Eu queria ter um comando de máquina
quando surgisse a oportunidade de conversar. E quando surgiu a oportunidade no BNDES, aí sim, aí eu fui para o governo já com clareza que era para fazer um plano de estabilização, não era só para dirigir o BNDES. Bom, teve um episódio que é famoso, tem um livro escrito a respeito de uma reunião que ocorreu no domingo, véspera da publicação da medida provisória, não me lembro mais do número, que foi a que criou a URV. E nessa reunião, sim, eu vi o ministro Fernando Henrique 3 vezes pedir demissão. Pedir demissão, dizer, se tal curso de ação for escolhido, o presidente é sempre quem decide, mas se for para fazer congelamento de preço, ele vai embora. Outro assunto era o salário mínimo de $100. E o terceiro assunto, que foi o primeiro na ordem, foi conversão de salários pelo pico e não pela média. Mas que eram 3 itens de fato inegociáveis do Plano Real. Não teria havido o Plano Real se qualquer um desses 3 pontos fosse perdido. Que a gente só ia passar para a etapa seguinte quando o Congresso tivesse aprovado a etapa anterior. Nós só lançamos a ORV depois que o Congresso aprovou o Fundo Social de Emergência, né, para equilibrar o orçamento. Então, o que a gente fez? Criou uma ORV que acompanhava basicamente o dólar. A inflação era mínima, a inflação mundial era baixíssima. Você ia lá no supermercado, tinha isso aqui, custa não sei quantos cruzeiros novos, que era o nome da coisa, e tantos reais, e tantos URVs. O cara via aquilo. 3 dias depois, 5 dias depois, o do cruzeiro novo já estava, sei lá, 20% acima. E a URV estava a mesma coisa. Você começou a criar esse negócio. Pô, eu gosto dessa URV, não muda, né? Não queria dizer nada. É simplesmente uma coisa que a gente estava preparando para igualar ela ao real, dizer agora o real é igual a uma RV, e todo mundo, opa, eu gosto dessa. Cada vez que você vai às compras, os preços são maiores, não param de subir. Mas agora existe a URV, e com ela você fica sabendo o real valor das coisas. E enquanto o real não chega, você ganha tempo para se adaptar à nova moeda. O real tem 2 pontos importantes, 2 medidas provisórias. A primeira cria o RV e dá outras providências. Essa lança o real. Nessa daqui o Fernando Henrique estava ministro. No more. Ele sumiu. Lá não botava o pé mais. Entrou pela porta e sentou na mesa dele com o Henrique Cooper. Quando faltavam 2 dias para o lançamento da moeda, eu precisava despachar com o Itamar a medida provisória já da moeda. Eu havia pedido a um amigo do Itamar que tinha falado comigo, dizendo, você precisa ter muita paciência com o Itamar, que o Itamar é uma pessoa desconfiada e tal. Ele chamava-se José Castro. Ele disse, não, eu já falei com ele, está tudo bem. Ele está mandando aí um ministro da Justiça com alguns recados. E quando ele chegou no gabinete, eu até mandei vir. A equipe ainda estava a todo vapor escrevendo os últimos retoques da medida provisória, né? Mas eu então pedi para vir alguém, vieram 2, o Pércio Arida e o Winston Fritz. Então entraram aquelas 2 pessoas muito agradáveis na sala, sentaram, viraram para o Recupera e falaram, me constrangimento total. O cara da DGU então parecia que ia se ter vai na mesa. Falou, ministro, nós estamos aqui porque estamos representando aqui, o representante usou uma palavra qualquer, dizendo que o presidente não gostou. Porque ele fala muito com São Paulo, gente que ele gosta e tal, e todo mundo acha que esse plano sem controle de preço não vai dar certo, os oligopólios, essas coisas. Aí ele fala, um momento, eu estou esperando um momento. Bate assim do lado dele com o telefone, daquele de botão, e fala, podia me ligar para o presidente? Bate lá, pois não, ele continuou falando. Mas já tinha cortado o cara, mas ainda deu um tempinho para ele falar, todo mundo toca o telefone e fala, não, pode passar aqui mesmo. Vai, presidente, então, eu gostaria de falar com o senhor. Não, presidente, tem que ser agora. Não, agora. A medida tem que ir hoje. Pois não. Volto já. Vamos embora. Voltou, ele entra e senta no mesmo lugar que ele estava, sem falar uma palavra. Pim! Senta na cadeira, do lado do telefone. Falou,
está resolvido o assunto. Mesmo porque, se não tivesse resolvido, eu não saberia estar fazendo. Nesse dia, que você falou do dia do Leal, eu me acordei de madrugada, eu quis ser um dos primeiros a chegar ao palácio e eu fui falar com o chefe da Casa Militar. E eu disse a ele, general, eu vou pedir ao senhor um favor, na hora que o senhor descer para esperar o presidente, porque ele entrava pela garagem, né? Eu quero ir com o senhor, porque eu quero preveni-lo que tem gente que vai ficar na sala de espera para encher a cabeça dele, né? Quando ele subiu, ele já estava vacinado, né? O pessoal foi lá, não adiantou nada. Então eu estava aliviado e eu fui com ele à agência da Caixa Econômica do Palácio do Planalto, onde ele e eu trocamos as primeiras moedas. Você faz a seguinte pergunta: alguém celebrou na equipe econômica o 1º de julho? Quando o real entrou em vigor, teve um jantar de celebração? Não teve nada. Zero. Porque está todo mundo preocupado, entende? Ninguém celebrou nada. Os primeiros 6 meses do plano foram complicados, né? Porque a inflação não baixou do jeito que a gente esperava, né? O câmbio se valorizou muito, né? O dólar foi para R$ 0,83, né? Isso criou problemas do lado das exportações, né? E o crédito também se expandiu muito, né? A gente não tinha muito controle sobre o crédito naquela situação. Então, quando chegou em dezembro, né, a situação era ruim, né? Do ponto de vista de que você tinha um problema de excesso de demanda na economia, né? E a inflação não tinha caído tanto, né? Faz conta que você é um mergulhador olímpico de piscina, que pula de 10 metros, dá 8 voltas e... Você acha que toda vez que ele chega lá em cima, ele acha que vai dar certo? Não adianta, você nunca sabe se vai dar certo. Nunca sabe, especialmente porque você está interagindo com uma economia, um troço vivo que você não vê o fim. Você não tem nenhuma informação. Passava a noite em claro, quer dizer, óbvio. Depois que lançou, quer dizer, a gente ticou todos os boxes, né? O avião tem raio também que cai em cima dele, exceto, por exemplo, o Ricoca. Eu, naquele dia fatídico, que foi 1º de setembro de 94, eu resolvi fazer uma grande ofensiva para convencer a opinião pública que esse problema da inflação no início era uma ilusão. Eu fiquei achando que aquilo dependia de mim, né? Me envaideci muito, né? Nesse dia, eu acordei de madrugada e eu dei 24 entrevistas, desde cedo, para tudo. Rádio sertaneja, televisão, revistas, correspondentes estrangeiros. Eu fiquei o dia inteiro dando entrevista, eu não fiz outra coisa, nem almocei, nem jantei. Eu, no fim do dia, estava exausto mesmo, né? E eu estava no meu gabinete com a luz apagada. Tinha só uma luzinha vermelha na câmara. E eu não sabia que estava captando, porque a luz estava apagada. E eu estava conversando com o repórter da Globo, porque nós aguardávamos o som para a última entrevista da noite. Você vê o que é a falta de sorte, né? Que era uma entrevista com aquele programa, o último jornal da Globo, aquele do final do dia, né? E estava esperando aquele som, né? E eu estava conversando, eu não estava dando a entrevista, né? E esse repórter até eu conheço, porque ele é casado com uma prima da minha mulher. Eu não o culpo, não, a culpa é inteiramente minha, né? E no fundo é isso mesmo. Eu não tenho escrúpulos, eu acho que é isso mesmo. O que é bom a gente fatura, o que é ruim esconde. Não é? No dia seguinte eu telefonei o Itamar tinha chegado, ele não sabia de nada, né? Eu contei a ele, ele no início achou que não era tão importante. Ele me disse, não, vamos ver, isso não é tão grave. Eu disse, não, eu estou colocando o cargo nas suas mãos, eu acho que eu não posso ficar mais, porque eu perdi a credibilidade, né? Agora as pessoas não vão acreditar, apesar de que, como eu estava te dizendo,
eu não estava confessando nenhum crime, não estava mentindo a ninguém, né? Eu estava apenas dando mostra de uma vaidade pueril, né? De criança, né? No mês de junho de 1994, a variação da URV, se eu não me engano, foi 50%. Ou seja, a inflação média dos 3 índices da URV, que era o IPCA-E, o IFIP3 e o GPM, foi 50% ao mês, que é 12.500% ao ano. Quando sai o IPCA de julho, um mês depois, já depois da operação da URV, com todo o seu engenho e tudo isso, a inflação do mês de julho foi 6,8%, aproximadamente 120 ao ano. Mas 120 ao ano, caramba, não é 6,8 ao mês, é muito. O IPCA de julho de 95, aí pode fazer a conta da inflação 12 meses, os primeiros 12 meses do real. Aí quanto deu? 33. Caiu abaixo de 10% ao ano em 97, meados do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique, quando estavam começando aí as tempestades internacionais, e nós terminamos 97 com a inflação abaixo de 5% ao ano. E em 98 ainda veio mais tempestade internacional. Sabe quanto foi o IPCA do ano? 1,6%. Até hoje não teve um ano com a inflação tão baixa. Políticos têm essa sensibilidade para o eleitorado. Por definição, é o métier de um político. Eles sabiam assim, o que o povo mais quer é estabilidade de preços. Não é à toa que os vários planos aconteceram com a volta da democracia. E se você olhar, é um plano atrás do outro, até ter um que dá certo. Um desafio que levou outros 5 anos para vencer, que foi o desafio da alternância do poder, ou seja, em algum momento a oposição vai ganhar a eleição e vai ser governo, porque é assim em qualquer democracia, e nesse momento os críticos do Plano Real, que a gente tem, enfim, o tempo inteiro criticando qualquer uma das coisas que a gente fez, iam ser governo. É nesse momento que nós teríamos um teste importantíssimo para... E aí foi o 2002, foi a eleição de 2002, o medo que ela trouxe, o efeito que teve sobre a taxa de câmbio e sobre a inflação, e o que o governo faria, o novo governo eleito faria, se manteria o acordo com o FMI, o superávit primário, o Banco Central. Em 2002 teve a crise com a transição, do medo do Lula, né? O que o Lula vai fazer quando entrar, né? Você lembra, o câmbio foi lá para o alto, né? A inflação também subiu muito, né? Seguindo o câmbio, né? Mas aí o Lula se comportou, né? Pelo menos pelos 2 primeiros anos, né? Então foi aí que eu acho que houve uma certa percepção, né, de que mesmo sem Fernando Henrique o plano estava consolidado, a estabilidade estava consolidada. O fato que a dinâmica eleitoral e a democracia tenham forçado a edição, motivado a edição de vários planos, explica por que nós estamos aqui até hoje com inflação baixa. Porque a mesma lógica desde a democratização prevalece. O político que não controlar a inflação não vai ser reeleito ou não vai fazer seu sucessor. A democracia é a garantia da estabilidade.